História da cidade de São Paulo. Os padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega subiram a Serra do Mar, nos idos de 1553, a fim de buscar um local seguro para se instalar e catequizar os índios. Ao atingir o planalto de Piratininga, encontraram o ponto ideal. Tinha ares frios e temperados como os de Espanha, e uma terra muito sadia, fresca e de boas águas. Os religiosos construíram um colégio numa pequena colina, próxima aos rios Tamanduateí e Anhangabaú, onde celebraram uma missa. Era o dia 25 de janeiro de 1554, data que marca o aniversário de São Paulo. Quase 5 séculos depois, o povoado de Piratininga se transformou numa cidade de 11 milhões de habitantes. Daqueles tempos, restam apenas as fundações da construção feita pelos padres e índios no pátio do colégio. Piratininga demorou 157 anos para se tornar uma cidade chamada São Paulo, decisão ratificada pelo rei de Portugal. Nessa época, São Paulo ainda era o ponto de partida das bandeiras. Expedições que cortavam o interior do Brasil tinham como objetivos a busca de minerais preciosos e o aprisionamento de índios para trabalhar como escravos nas minas e lavouras. Em 1815, a cidade se transformou em capital da província de São Paulo. Mas somente 12 anos depois ganharia sua primeira faculdade, de Direito, no Largo São Francisco. A partir de então, São Paulo se tornou um núcleo intelectual e político do país. Mas apenas se tornaria um importante centro econômico com a expansão da cafeicultura no final do século XIX. Imigrantes chegaram dos 4 cantos do mundo para trabalhar nas lavouras, e mais tarde, no crescente parque industrial da cidade. Mais da metade dos habitantes da cidade, em meados da década de 1890, era formada por imigrantes. No início dos anos 1930, a elite do estado de São Paulo entrou em choque com o governo federal. O resultado foi a Revolução Constitucionalista de 1932, que estourou no dia 9 de julho, hoje feriado estadual. Os combates duraram 3 semanas e São Paulo saiu derrotado. O Estado ficou isolado no cenário político, mas não evitou o florescimento de instituições educacionais. Em 1935 foi criada a Universidade de São Paulo, que mais tarde receberia professores como o antropólogo francês Lévi-Strauss. Na década de 1940, São Paulo também ganhou importantes intervenções urbanísticas, principalmente no setor viário. A indústria se tornou o principal motor econômico da cidade. A necessidade de mais mão de obra nessas duas frentes trouxe brasileiros de vários estados, principalmente do Nordeste do país. Na década de 1970, o setor de serviços ganhou maior destaque na economia paulistana. As indústrias migraram para municípios da Grande São Paulo, como o chamado ABCD, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. Hoje, a capital paulista é o centro financeiro da América Latina e por isso ainda recebe de braços abertos brasileiros e estrangeiros que trabalham e vivem na cidade de São Paulo, em um ambiente de tolerância e respeito à diversidade de credos, etnias, orientações sexuais e tribos. Formação administrativa. Elevada à categoria de vila com a denominação de São Paulo, pelo Floral de 5 de setembro de 1558, ato que transferiu a sede da vila de Santo André para a povoação de São Paulo. Instalado em junho de 1560. Elevado à cabeça de capitania por provisão de 22 de março de 1681. Instalada nessa categoria em 1683. Elevado à condição de cidade com a denominação de São Paulo, pela Carta Régia, de 11 de junho de 1711. Instalado nesta última categoria em 3 de abril de 1712. Pela Provisão Régia